a gente no curso, acessar, né? Eu sempre deixo vocês acessarem o tempo que vocês precisarem, né? Eu só peço bom senso, não ficar compartilhando com quem não custeou o curso. Só isso. Não é mais o tempo que vocês precisarem. Dani, eu não estou tendo acesso a tal aula gravada, e aí vocês podem me pedir, eu mando de novo. Não tem isso, não, tá bom? Não tem essa questão, não. Então, é o tempo que vocês precisarem, né? Até a prova acontecer, até a situação da prova acontecer, vocês podem aí ficar vendo as aulas tranquilamente, tá? O próximo curso vai começar provavelmente dia 13 de julho, porque se a gente tem aí mais 4 encontros hoje, a próxima semana, a outra semana e a outra, nosso curso finaliza na primeira semana de julho, tá? Ah, Dani, eu não mandei nenhuma redação para você corrigir. Mande, tá bom? Pode mandar. E aí eu corrijo, tenta fazer pelo menos a próxima redação de tutoria, para eu te dar pelo menos uma tutoria, tá bom? E se você não mandou a redação para eu fazer a tutoria, manda para eu pelo menos corrigir e te dar uma nota, tá? Pode mandar ainda, só me avisa. Pode ser que eu não te mande a correção na hora, mas eu mando a correção, tá bom? E aí, o nosso curso vai se encerrar na primeira semana de julho, mas a próxima turma já começa na segunda semana de julho. Então, se você já quiser dizer para alguém, se você já quiser falar alguma coisa para alguém, já quiser, olha, eu fiz um curso, me ajudou, né? Se você já quiser divulgar, a próxima turma já começa na semana do dia 10, na semana do dia 10, né? Começa no dia 13, tá bom? A próxima turma já começa no dia 13 de julho. Tudo bem, pessoal? Ficou claro, então, como que vai acontecer esses próximos 4 encontros? Hoje é síncrono, a próxima semana é gravado, o outro é síncrono e o último é a tutoria de redação com tópicos, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a redação com tópicos. Bom, o último que a gente teve foi a tutoria da redação tema livre. E aí, a gente conversou muito, né? Quem fez a tutoria de redação tema livre, a gente corrigiu todas as redações, o pessoal teve a tutoria, quem teve a tutoria pode colocar aí no chat como foi a tutoria, teve gente que já disse lá no grupo, né? Como se sentiu com a tutoria, como que identificou suas fragilidades, como que se percebeu na escrita da redação, né? Como que entendeu o processo de escrita. Não, eu ainda não, eu cheguei de viagem ontem de manhã, aí por conta de fuso horário, de tudo, de aeroporto, eu dormi ontem, quando eu cheguei em casa, dormi quase a tarde toda. Aí hoje eu comecei porque eu
Oi, gente, consegui voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Dani, caiu aqui sim. a ligação. Deixa eu só voltar aqui o material. Então, eu estava falando que sobre a correção, né? E aí, acho que eu estava atualizando, falando sobre a atualização das correções das redações. E aí, eu vou atualizar as do aulão, tá, pessoal? Bom, então eu só vou colocar aqui o material de novo na tela para a gente começar novamente. Acho que continua gravando, então não precisa mudar aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que deu certo aqui agora. Não, eu estava falando que quem não mandou quem mandou a redação de tema livre pode mandar. Pessoal, então olha só, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente vai consistir esses 3 encontros antes da tutoria nas seguintes abordagens. Hoje eu vou fazer uma abordagem geral de redação com tópicos. Aqui está escrito aula síncrona 2, mas não, é porque foi do outro curso. E aí, no próximo encontro, que é a aula gravada ela vai abordar mais o tópico 2 e o último tópico. Hoje eu vou ficar mais no tópico 1. A gente vai tentar fazer um desenvolvimento de escrita em cima do tópico 1, tá bom? E eu queria que vocês pegassem o material aí de vocês, folha, caderno, folha de redação, já para a gente poder fazer um desenvolvimento de escrita já que a gente já tem esse desenvolvimento de escrita de parágrafos, a gente já entendeu o declarar, o sustentar, o ampliar. E isso não muda, viu, na construção do parágrafo, seja tema livre, seja tema com tópicos. Essa organização, essa estrutura, quem foi para o aulão percebeu que não muda. A diferença é a quantidade, né, de sustentação que você vai colocar numa redação com tópicos, porque como o parágrafo vai ser maior, tendo em vista que a redação, de repente, te exige 3 tópicos, né? E aí você vai ter que organizar 30 linhas para 3 parágrafos, vai te dar aí cada parágrafo com 10 linhas. Então, na hora de você sustentar, você vai aí ter mais períodos, então você vai ter que sustentar mais. Mas a técnica de escrita do parágrafo é a mesma, né? Então, ela não muda. Então, diante disso, a gente vai hoje fazer o primeiro tópico aí das redações que a gente vai trabalhar hoje. Então, pega o material para a gente poder trabalhar um pouquinho de escrita, tá? Então, hoje a gente vai ficar com o tópico 1, né? O primeiro tópico das redações que a gente vai trabalhar, dos temas. Na aula que vem, a gravada vai trabalhar o tópico 2 e 3. Na outra aula síncrona, a gente vai trabalhar o tema de redação da Quadrix, que a Corina me mandou, foi de uma redação de pedagogo de Cristalina, uma redação da Quadrix, que o tema foi na área de educação, no edital. Educação em Direitos Humanos para a Diversidade em Direitos Humanos. Então, a gente vai trabalhar a redação toda, tá? A gente vai trabalhar o caderno de redação todo da Quadrix no terceiro encontro, no último. E aí, como que a gente vai... Eu desligo a câmera para não travar novamente. Como que a gente vai pensar essa redação com tópicos? A gente pensa assim, a cabeça da banca assim. Todo mundo? Coloquem aí para mim se está cortando para todo mundo. Tá ruim o áudio? Vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Ah, voltou? Vão me falando aí se está cortando muito. Tá bom. Se estiver cortando muito, vocês me avisam, tá bom? Então, olha só. Vamos pensar com a cabeça da banca sobre a redação com tópicos. O que a banca ela quer de um candidato? Bom, ela te deu o tema, certo? E ela te deu o enquadramento do desenvolvimento do tema. Então, ela não quer um candidato que vá desenvolver uma criatividade para a escrita,
nesse caso. Não é esse o propósito da banca. O propósito da banca agora, numa redação com tópicos, é se o candidato tem repertório suficiente, né, cultural, social e econômico, para se enquadrar aos aspectos que a banca já determinou. Então, aqui não é mais uma tentativa de você surpreender a banca, certo? A banca não está mais preocupada com isso. O que a banca está preocupada agora é se você consegue se adequar aos aspectos que ela já determinou. Tá entendido isso, gente? Coloquem aí no chat para mim se isso está entendido para vocês, certo? Então, é uma outra perspectiva. Percebam que é uma outra questão. Lá na redação de tema livre, o que a banca quer? A banca quer ver os seus argumentos. A banca quer ver o quanto que a Regiane, o quanto que a Adriana, o quanto que a Isabela consegue apresentar de argumentos e sustentar esses argumentos. Agora, aqui não. A banca já apresentou os argumentos. O que a banca quer é saber o quanto você consegue sustentar, apresentar e desenvolver esses argumentos que já estão apresentados, certo? O quanto que você tem de desenvolvimento, o quanto que você tem de leitura de mundo, o quanto que você tem de repertório em cima dos argumentos que a banca já determinou. Aí uma questão é muito importante aqui. Você precisa entender quais são esses argumentos. E eles estão nos tópicos. E eles estão relacionados nos tópicos. Aí uma coisa que o candidato, muitas vezes, quando ele vai com muita sede ao pote numa redação com tópicos, ele olha para o tópico, aí ele começa a ler e ele só lê o primeiro argumento. E ele não entende que cada tópico relaciona 2 ou 3 argumentos, que é isso que eu tenho que falar para vocês o tempo todo. Se o seu tópico vale 14 pontos e você fala de uma parte, você tem ali... Se o seu tópico está pedindo para você relacionar 3 pontos e você fala de um, você tem 1/3 da nota, até 1/3 da nota. É isso que faz com que a sua nota caia muito numa redação com tópicos. É não entender a relação que cada tópico apresenta. E cada tópico apresenta 2 ou 3 relações. Isso precisa estar bem claro. Isso está claro para vocês? Isso tá nítido em relação a uma redação com tópicos? Ou seja, você precisa olhar para o tópico e se perguntar, tá, quais as relações que estão presentes aqui? Esse tópico está relacionando quais coisas, né? Quais partes? E essa pergunta precisa estar bem na cabeça de vocês, porque um tópico não vai falar só de uma coisa, certo? Isso precisa estar bem claro. Então, eu vou bater o olho no tópico e vou olhar para ele e vou perguntar, tá? Ele está relacionando quais partes, né? Quais temas, quais situações. Então, beleza. Então, olha só. Se isso está claro para mim, então eu vou entender que uma redação de tema livre não é a mesma pegada de uma redação com tópicos, certo? Então, qual é o lance de uma redação com tópicos? Eu tenho um texto motivador, 1, 2 ou 3. Geralmente o Sebrasp apresenta só um pequeno texto motivador, né? E vem um tema. Depois desse tema, a banca coloca assim: ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos. Ou seja, a banca não pede, a banca exige que você aborde. Ou seja, na elaboração do texto, você precisa abordar os tópicos, certo? Então, cada tópico, aqui no caso de Cuba se despede de Fidel, cada tópico tem um valor. Olha lá, 13 pontos, 12,5, 12,5. A redação valia 40. Então, se você somar isso aqui, isso vai dar 40 mais os 2 pontos de estrutura, enfim, né? Ou seja, o que está valendo nessa redação? Os tópicos. Nada mais vale além dos tópicos. Então, o que a banca vai avaliar é o que você está escrevendo nos tópicos. Então, Dani, eu preciso fazer uma introdução? Não. Numa redação com tópicos, a introdução deve ser inserida no tópico 1. Geralmente, o tópico 1 já faz esse trabalho de ser uma introdução. Se você olhar o tema, Cuba se despede de Fidel,
O tópico 1 já abarca o tema. Então, olha lá. Contexto de ascensão ao líder cubano ao poder e seu impacto no continente americano. Depois ele vem, Cuba na atualidade. Quando ele fala contexto de ascensão do líder cubano ao poder, está falando de quem? De Fidel, certo? E seu impacto no continente americano. Isso aqui, eu vou ter que necessariamente falar de Fidel Castro, porque eu vou ter que falar da ascensão dele. E ao falar dele, da ascensão dele, eu vou falar da morte dele. E aí eu posso trazer essa despedida aqui, né? Então, necessariamente, acaba que eu posso trazer nessa introdução essa perspectiva. Então, eu não preciso fazer uma introdução. Por quê? Porque se eu gasto linha fazendo uma introdução e essa introdução não está abarcando nenhum dos tópicos, eu estou perdendo linha e perdendo ponto. Porque a banca vai pontuar os tópicos. Só os tópicos estão sendo pontuados, certo? Então, eu tenho que escrever em cima dos tópicos. Isso tem que ser prático, isso tem que ser objetivo. Eu tenho que olhar para o tópico e eu tenho que escrever sobre ele, porque é ele que está sendo avaliado. Gente, está dando para entender? Vocês estão ouvindo de boa aí? Agora? Sim? Ok. Então, como que eu vou estruturar essa redação? Se eu tenho 3 tópicos, então eu vou escrever um parágrafo para cada tópico. Eu tenho 4 tópicos, um parágrafo para cada tópico. Eu tenho 2 tópicos, um parágrafo para cada tópico. Dani, eu posso misturar os tópicos em um mesmo parágrafo? Não sugiro. Por quê? Porque se você percebam que os tópicos são bem parecidos, eles vão se desenvolvendo. Se você mistura os tópicos num mesmo parágrafo, pode ser que na hora da leitura da banca isso não tenha ficado claro. E assim, o que eu entendo, gente? O primeiro tópico vale 13 pontos. Cara, eu preciso desenvolver isso muito bem desenvolvido, porque são 13 pontos. Então, olha lá. Olha o que eu vou ter que relacionar para eu ganhar esses 13 pontos. O contexto de ascensão do Fidel e o impacto no continente americano. Eu tenho que falar disso para valer 13 pontos. Se eu falo, eu não tenho como falar disso em 4 linhas. Eu não tenho como falar disso em 5, nem em 6. Eu preciso de pelo menos 10. Então, não dá para eu misturar um tópico no outro. Eu preciso de linhas suficientes para falar sobre o contexto de ascensão do Fidel Castro ao poder e o impacto disso no continente americano. Então, por isso que vale 13 pontos, porque eu preciso de tempo para declarar, sustentar e ampliar isso, certo? Então, eu não consigo falar disso em 4 linhas, não adianta. A banca sabe disso, né? Então, não adianta eu querer misturar um tópico com outro no mesmo parágrafo, porque vai ficar superficial. Eu não vou ter sustentado isso direito, certo? Então, vamos para a estrutura? Então, como que vai ser minha estrutura de uma redação com tópicos? Os tópicos que vão mandar nessa estrutura. Eu tenho 2 tópicos, 2 parágrafos. Então eu vou dividir as 30 linhas na quantidade de tópicos, exatamente. Isso ficou claro, gente? Eu divido a quantidade de linhas na quantidade de tópicos, ok? Beleza. Mas eu posso escrever, de repente, 10 linhas em um, 14 linhas em outro, 13 linhas em outros? Pode, desde que isso fique organizado, estruturado, equilibrado. O que não pode fazer é escrever 5 linhas no primeiro, 20 linhas no segundo, não dá. Eu tenho que, pelo menos, estruturar isso de alguma forma. Aquela estrutura visual a gente precisa manter, tá bom? Beleza, então vamos lá, olha só. Atenção às 2 partes de cada tópico, olha lá. O primeiro tópico tá assim: contexto de ascensão do líder cubano ao poder. É a primeira parte desse tópico. Mas tem a partícula aditiva e seu impacto no continente americano. Aí teve gente que escreveu só o contexto de ascensão do Fidel Castro ao poder, como foi todo o processo, né, de ascensão dele ao poder lá em Cuba. E não relacionou isso com o impacto econômico, social, político no continente americano como um todo. Se eu só falei de uma parte e não falei da outra, eu relacionei o tópico? Não. Então, eu só vou ter até metade dos pontos. Quanto que é a metade de 13? 6,5.
Então, eu não vou ter nem 6,5. Eu vou ter até 6,5. Entendem? Eu vou ter até 6,5. Kelly, tanto a introdução como a conclusão estão dentro dos tópicos. Tanto a introdução vai estar dentro do tópico 1, quanto as considerações finais, a elaboração crítica, vai estar dentro do tópico 3. Você vai ver que o tópico 3, ele é lá, ó, visões contraditórias acerca de Fidel evidenciadas após seu falecimento. Que visões? Quais visões? Percebam que já é uma finalização. Perceba que já é uma elaboração crítica. Então, não precisa fazer um parágrafo para finalizar. Já está dentro do último tópico a finalização. Entende? Já é uma perguntinha. Se eu falo assim, visões contraditórias, eu tenho uma pergunta ali por trás de visões. Quais? Quem? Quando? O quê? No caso de visões, é quais, né? E aí eu teria que falar quais são, né? E eu vou retomar o próprio tema. Geralmente, o ponto 3, ou o último ponto dos tópicos, eu retomo o próprio tema e respondo a perguntinha. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas retomando aqui, se vocês falam só de um dos pontos, vocês só têm até metade da nota. Então, metade de 13 é 6,5. Então, se você tem só até metade, e não significa que você tenha 6,5, porque para ter 6,5 você tem que ter falado muito bem desse contexto de ascensão do Fidel ao poder, ou muito bem do impacto no continente americano. Então, é até 6,5. Vamos supor que você teve 4. Imagine 4, aí no segundo tópico, Cuba na atualidade. Conquistas sociais e repressão política. Você só falou de conquistas sociais. Ou você só falou de repressão política. Mais 3, aí deu 7. Visões contraditórias acerca de Fidel evidenciadas após seu falecimento. Você só falou de uma visão contraditória, ou de, sei lá. Aí você só teve 3 pontos aqui. Então, 10 pontos de 40. Entende? Então, 10 pontos de 40 é muito pouco. Realmente é pouquíssimo. Então, percebam que não relacionar as questões que se apresentam em cada tópico faz sua nota ficar lá embaixo. Porque você só vai ter até metade da nota. Gente, isso ficou claro? Eu queria saber se isso ficou claro para vocês. Então, quando você bater o olho no tópico, você precisa ver qual é a partícula aditiva que está ali. E você vê o que está sendo relacionado. O que mais o quê? Isso mais o quê? Isso mais o quê? Isso mais o quê? Ah, então eu vou falar sobre essas 3 questões. Eu vou falar sobre essas 2 questões. Eu tenho que falar sobre essas 4 questões. E eu preciso relacioná-las todas. No terceiro tópico, geralmente tem uma perguntinha. Eu vou mostrar para vocês, viu, Kelly? Tem uma perguntinha. E você sempre vai retomar o próprio tema para fechar a sua discussão. Gente, alguma pergunta inicial sobre essa organização e essa exploração de cada tópico? O que a gente está fazendo aqui agora, lá na redação de tema livre, a gente explorava o tema, lembra? Tirava o núcleo, tirava a localização, tirava as partes integradoras. Aqui a gente está explorando tópico por tópico, vendo como eles se relacionam, com quem. Então, alguma dúvida nessa perspectiva inicial? Podem ficar à vontade. Ou pelo chat, ou se quiser abrir o microfone. São 30 linhas também, geralmente. As do CESP geralmente são. E essa que eu vou mostrar para vocês da Quadrix, que foi lá para a Cristalina, do Pedagogo, foram 30 também. Aí você vai jogar, né? No caso de 3 tópicos, 10 linhas aí para cada parágrafo, né? Mais ou menos 10 linhas. Dani. Oi, Regi, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu te falar. Por exemplo, assim, em cada tópico, aí eu tenho que fazer aquela estrutura do parágrafo da outra redação, por exemplo, sustentar, defender e ampliar. Sim, porque Então, nesse caso aqui, você consegue
articular um tópico com o outro. Então, por exemplo, contexto de ascensão do líder cubano ao poder e seu impacto no continente americano. Então, como que você faria? A gente vai fazer daqui a pouco, mas como que você faria aqui uma declaração? Né? Você declararia o seguinte: você poderia já começar retomando, inclusive, o próprio tema, né? Você poderia começar fazendo a seguinte questão. Fidel Castro, vamos colocar assim, né? Vamos colocar aqui uma coisa assim bem superficial, né? Fidel Castro foi o líder cubano, foi o líder de maior tempo em Cuba. Declarei, certo? Agora sua ascensão ao poder se deu devido a uma ditadura de mais de 50 anos. Declarei novamente, não declarei? Ou sustentei. Eu vou sustentar umas 2 ou 3 vezes, até chegar na perspectiva do impacto do continente americano. Aqui eu posso trazer uma citação, eu posso trazer um dado. Perceba que em cada tópico eu vou fazer um processo de desenvolvimento. Eu vou argumentar, eu vou contra-argumentar. É como se eu estivesse fazendo um processo de redação ou mini-redação em cada tópico. Só que eu preciso fazer isso em 10 linhas. Entende? Quando eu for para o meu último período, que eu for ampliar, eu vou ter que olhar para o segundo tópico, que é Cuba na atualidade, conquistas sociais e repressão política. Aí eu vou olhar aqui para o segundo tópico e vou pensar o que eu vou escrever no meu último período aqui do meu primeiro tópico para dar o pontapé inicial para essa questão das conquistas sociais e repressão política, né? Aí eu posso colocar lá no último período. Nesse sentido, é necessário pensar em Cuba na atualidade, tendo em vista as suas conquistas atuais. Pronto. Terminei lá minhas 10 primeiras linhas. Agora eu vou para o meu segundo tópico. Entendeu? Então, é o mesmo processo de construção de parágrafo, a mesma coisa, construção de períodos em que eu declaro, sustento e amplio. A única diferença é que a minha sustentação, que é aquela parte que eu vou argumentar e contra-argumentar, ela vai ser maior. Ela vai ser de 2 ou 3 períodos. Eu vou gastar aí mais linhas com ela. Isso, era isso que eu estava pensando. Então, por exemplo, eu tenho que tentar pensar na hora que eu estiver elaborando, que eu tenho que, no mínimo, as 3 linhas para declarar, 3 linhas para sustentar e 3 linhas para ampliar, mais ou menos. Né? Não, mas você pode fazer duas sustentações. Você não precisa fazer uma só. Você pode fazer 2. Você pode fazer uma de 2 linhas e meia, mais uma de 2 linhas e meia. Você pode fazer uma contra-argumentação. Você pode trazer, por exemplo, há quem diga que há quem defenda a comunidade cubana em relação à sua recolhida do continente americano. Aí você vem com uma contra-argumentação. Mas isso também trouxe inúmeras retaliações, entendeu? Porque o próprio texto traz essa perspectiva, né, dos 2 posicionamentos. E então você pode fazer a argumentação e a contra-argumentação. Você pode trazer 2 períodos de sustentação. Você não precisa fazer um super longo, entende? Aí você não precisa declarar, sustentar e ampliar, só 3. Você pode fazer declarar, sustentar de novo e ampliar. Você pode fazer 4 períodos de 2 linhas e meias, que vai dar 10 linhas. Dani, você entendeu o que eu estou falando? Entendi, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Alguém fez uma pergunta aqui. Não, eu ia falar assim, então, aí tem que ampliar para o próximo também, né? Nesse caso? Nesse caso que você consegue, porque assim, nesse caso aqui, gente, a gente consegue articular um tópico com o outro. Mas tem redações de algumas áreas, por exemplo, as policiais, a gente não consegue muito. Nesse caso aqui, que é atualidades, a gente consegue, entendeu? Então, depende muito da área que você vai fazer o concurso. Tem área que você não consegue articular, não. Tópico, não. É muito objetivo. Não dá para você articular. É como se fosse uma resposta solta. Nesse caso aqui, dá. Entenderam? Quando der para articular um tópico com outro, ok. Quando não der, não dá. Você só tem que ir fazendo os parágrafos. Nesse caso aqui, dá. A Patrícia colocou assim, Dani, parece que tema livre está mais difícil. É isso mesmo?
Eu não sei, gente, porque assim, eu gosto mais de fazer redação com tópicos, porque eu gosto de me sentir desafiada pela banca, mas é uma coisa minha, né? Mas o tema com tópicos, ele exige um repertório cultural maior. Ele exige. Então, assim, se você não tiver, é mais difícil. Porque o tema livre, o fato de ser livre não te exige um repertório cultural tão amplo, entende? Tão complexo. Ele te exige uma estrutura, mas ele não te exige um repertório cultural tão complexo, entendeu? Então, vamos lá para o próximo. Olha só. Então, eu falei do tópico 1, falei do tópico 2, agora o tópico 3. A Patrícia alguém tinha perguntado, Dani, a conclusão? Bom, a elaboração crítica está aqui no tópico 3, geralmente. Olha aqui, visões contraditórias acerca de Fidel, evidenciadas após seu falecimento, porque o texto motivador trouxe isso. Geralmente, o tópico 3, ele traz um termo no plural, que vai trazer uma perguntinha, e você vai responder essa perguntinha na sua elaboração. Visões contraditórias. Quais visões? E aí você vai trazer isso para cá, retomando o próprio tema. Então, você poderia começar assim, ó. A despedida de Cuba em relação a Fidel Castro trouxe visões contraditórias. Olha só. Entre as visões contraditórias estavam, aí você vai trazer quais são essas visões. Então, você já começa retomando o próprio tema, já é uma dica, tá bom? Então, o tópico 3 já é uma elaboração crítica, tá? Então, como que a gente vai organizar essa redação com tópicos? O tópico 1 já é uma introdução e alusão ao tema, você já começa na declaração fazendo isso. O tópico 2 e o tópico 3 é respondendo à pergunta, um tipo de consideração final. Então, essa daqui já é a organização da sua redação com tópicos. Por que eu trago assim, como se todas fossem com 3 tópicos? Porque a maioria é com 3 tópicos. A maioria tem 3 tópicos. Geralmente, assim, é muito difícil ter 4 e é muito difícil ter 2. A maioria vem com 3, tá bom? Por isso que eu trago essa estrutura. Mas se tiver 4, se tiver 2, 2. Mas a maioria vem com essa estrutura. Então, eu trago essa daqui para a gente pensar. Olha só. Anotem aí. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. As drogas ilícitas e a sociedade contemporânea. É o tema, certo? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: as drogas ilícitas e a sociedade contemporânea. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Discorra sobre o problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo. Olha só, gente, nesse caso, olha só como é diferente, né? Mas é a mesma coisa. Aqui não tem uma partícula aditiva, mas tem o em mais o o, que é no. Eu tenho 2 assuntos aqui nesse primeiro tópico. Quais são? Drogas ilícitas, mundo contemporâneo. Então, eu não posso falar só sobre drogas ilícitas e desconsiderar o mundo contemporâneo, porque senão eu vou cair naquele erro de só falar de uma parte e não falar da outra. Entendem? Ao mesmo tempo, o próprio tópico já me diz que isso é um problema social. Olha aqui. Já me diz que é um problema social. Já me deu uma dica aqui, ó, para eu já fazer minha declaração. Concordam comigo? Eu já posso começar o meu texto com minha declaração sobre isso. Dani, o tema está dentro do tópico 1? Me digam vocês. As drogas ilícitas e a sociedade contemporânea. Está dentro, gente? Ó, discorra sobre o problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo. A única coisa que mudou do tema para o tópico 1 foi que ele trocou o termo sociedade por mundo. Concordam comigo? Sim ou não? Mas o tema está repetido no tópico 1. Está totalmente repetido. Só mudou sociedade por mundo. Concordam? Então, tá lá. O tema está dentro do tópico 1. Então, quando eu for fazer a minha declaração, dentro do meu parágrafo, eu já posso trazer o termo problema social para dentro. Vocês entenderam o que eu estou querendo abordar aqui com vocês?
O que eu estou querendo abordar com vocês é não desperdicem nada, nem do tema, nem do tópico. Nada. Na dúvida, no desespero, na loucura lá do dia, não desperdicem nada, certo? E aí, utilizem tudo que vocês puderem. Beleza. Tópico 2. Comente sobre o negócio lucrativo das drogas. Então, percebam que aqui no tópico 2, eu não posso só falar sobre drogas. Eu tenho que falar que as drogas é o quê? Um negócio lucrativo. Eu preciso dizer sobre que ela é uma empresa, que isso tem a ver com dinheiro, que isso tem a ver com uma máfia, que isso tem a... Entenderam? Eu preciso dizer sobre essa perspectiva das drogas. Não só falar sobre as drogas, mas sobre o negócio lucrativo das drogas. E olha só que interessante o tópico 3, onde vem a minha perguntinha. Cite alternativas. Lembra que eu falei para vocês que é sempre no plural? Geralmente é no plural. Cite alternativas à atual política antidrogas. Tá no plural, gente? Tá no plural. E que perguntinha vem aí? O que, quem, que, quais, como? Que perguntinha vocês acham que vem aí? Cite alternativas à atual política antidrogas. Coloquem aí no chat para mim. Seria quais, professora? Quais? Quais alternativas? Exatamente. E aí você já retoma o próprio tema. Você responde a perguntinha retomando o próprio tema. E aí já está respondido o seu tópico 3. Aqui não tem número, aqui é pontinhos, né? Mas são 3 pontinhos. Então, percebam, gente, que essa é a estrutura. É outra redação, é outra banca, mas a estrutura é a mesma. Então, a gente vai ter que fazer essa organização para poder entender a estrutura de uma redação com tópicos. Quais, exatamente? Quais alternativas à atual política antidrogas? Para isso, eu vou ter que saber que política é essa antidrogas, né? Então, provavelmente, o texto motivador deve ter dado algumas orientações sobre isso. Eu vou buscar aqui o texto motivador para apresentar para vocês. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora, tá? Agora, a gente vai se atentar ao tópico 1, tá bom? Ao tópico 1. O que eu quero que a gente faça? Eu quero que a gente tente escrever o tópico 1 dessa redação, tá bom? Qual vai ser o nosso desafio? O nosso desafio vai ser declarar, sustentar de novo e ampliar. Sustentar 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui no chat, ó. Com períodos, tá bom, gente? Então, vão ser 4 períodos. Então, nós vamos escrever a redação com tópicos, os parágrafos vão ser de 4 períodos. Então, cada parágrafo... Se você quiser fazer de 3... Dani, eu vou fazer com 3, mas eu vou fazer maior, vou fazer conectando ideias, vou usar um conector, vou usar uma conjunção, vai dar certo, tudo bem. Se você quiser fazer assim, tudo bem. Eu vou orientar vocês a fazerem parágrafos em 4 períodos. Então, como que vão ser? O primeiro período, você vai declarar, como a gente estava fazendo. Depois você vai sustentar com uma argumentação. Depois você vai sustentar de novo, aí você pode fazer uma contra-argumentação ou uma nova argumentação. E depois você amplia para o tópico seguinte, certo? Vamos tentar fazer isso? E aí eu queria que a gente fizesse esse exercício. Dani, eu não consegui, hoje eu não estou com cabeça, hoje eu não estou legal, mas vamos tentar, tá bom? Vamos fazer o que a gente consegue. E aí eu queria que vocês escrevessem um mínimo de 8 linhas, tá? Um mínimo de 8 linhas, para a gente tentar se aproximar aí das 10. Pode ser, pessoal? Vamos fazer esse exercício? Tá? Eu vou fazer aqui junto com vocês, eu vou abrir aqui um outro material aqui e nós vamos fazer juntos aqui, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer esse primeiro? Discorra sobre o problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo, tá bom? Eu vou buscar aqui o texto motivador dessa redação e vou projetar aqui para vocês.
Então, vamos lá. Ó, eu vou ler para vocês aqui os textos motivadores. Texto 1. O problema social das drogas ilícitas desafia o papel da entidade familiar e avoca a responsabilidade do Estado enquanto fomentador de ações e políticas públicas destinadas à satisfação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Difícil, então, é determinar uma técnica eficaz de repressão ao comércio desse tipo de substância, pois, mesmo tipificado como crime, trata-se de uma fonte altamente rentável e sedutora. Argumenta-se que a sociedade contemporânea, pautada na informação, é fator determinante para a propagação do tráfico e abuso de drogas. Nesse contexto, exige-se uma atuação constante das instituições sociais, família e Estado, no processo de incentivo à educação e de construção de uma comunidade civil independente. Texto 2. Aí essa fonte é do Jornal do Comércio, um site de notícias. Texto 2. A pesquisa Panorama Nacional, a execução das medidas socioeducativas de internação, foi realizada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, DMF, e pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, DPJ. O levantamento foi realizado por uma equipe multidisciplinar que visitou, de julho de 2010 a outubro de 2011, os 320 estabelecimentos de internação existentes no Brasil, para analisar as condições de internação de 17.502 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição de liberdade. Durante essas visitas, a equipe entrevistou 1.898 adolescentes internos. Uso de drogas por jovens em cumprimentos de medidas socioeducativas. Usuários de drogas, não usuários, não responderam. No Centro-Oeste, usuários de drogas, 80,3%, não usuários, 13%, não responderam 6%. Nordeste, 71% usuários, 27% não usuários, 1% não respondeu. Aí tem os gráficos, né? A região que menos tem usuários, aqui pelo gráfico, é a região norte. A que menos tem usuários é a norte. E a que mais tem é a centro-oeste. E o Brasil, como média geral, 74,8% dos jovens entrevistados, 24% não usuários. A fonte é do G1 do Globo, da Globo. Vou deixar os textos aqui, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, são 8h50. Às 9 horas a gente retorna, tá bom? Dá uns 10 minutinhos para a gente escrever esse primeiro. Vocês querem que eu volte lá no material ou eu deixo aqui nos textos motivadores? Tem como aumentar um pouquinho? Ah, tá. Vou voltar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui.
Dani, tem como voltar lá no tema só para eu ver a segunda parte? Tem sim, deixa eu colocar aqui. É rapidinho, só para eu ver a segunda parte. Eu vou colocar no chat aqui para vocês. Ok, Dani, pode voltar lá, tá? Obrigada. Nada.
E aí, pessoal, vamos lá? Terminaram? Tô vendo aqui. Acabei, mas como sou perfeccionista, não sei começar. A Nara é perfeccionista mesmo. Terminei. Gente, tô achando meu uma bosta. Não tem problema, gente. Aqui é pra gente ir treinando essa escrita, tá bom? E eu quero que vocês façam isso, né, o tempo todo, para a gente poder ir fazendo esse movimento. O que eu vou fazer? As pessoas que se sentirem tranquilas para poder ler e para poder falar, a gente vai fazer isso sim. As pessoas que não se sentirem tranquilas, não tem problema. Pode digitar, tá bom? Pode digitar aí no chat. Eu vou ler. Enquanto vocês estavam fazendo, eu também faço, né? Eu sempre faço. Eu gosto de ir fazendo. Hoje, né, como tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está escrevendo legal, tem dia que... Eu também sou assim, viu, gente? Quem é professor também passa por isso, vocês sabem disso, né? E hoje eu não estou num dia tão legal assim, né? De vida e tudo. Então, a gente também tem dia que a gente não tá legal. E aí a gente, né, passa por essas coisas e é assim mesmo. Mas a gente precisa estar o tempo todo escrevendo, a gente precisa estar o tempo todo se colocando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a estrutura, entendeu? Do primeiro tópico, sabe? A gente precisa pensar nesse primeiro tópico. Eu precisava falar que essas drogas ilícitas, elas são um problema social nessa atualidade. Dentro da perspectiva que a gente colocou, lá de declarar, sustentar e ampliar, eu precisava dar uma ampliada, se eu quisesse, se eu achasse que fosse necessário, para eu não perder o fio da meada para o próximo tópico, jogar alguma coisa sobre o próximo tópico em relação a ser um negócio lucrativo, tá? Só para eu não perder o fio da meada, se eu quiser, tá bom? Só para eu não perder de vista que o meu próximo tópico tem que falar das drogas como um negócio lucrativo, tá? Eu já vi que teve gente que colocou aqui no chat. Tem problema, Regis, se você quiser ler, pode ler. Eu vou ler o da Nari. A Márcia levantou a mão, se ela quiser ler também, ela pode ler. Depois a Regis pode ler. E eu vou mostrar para vocês como seria essa estrutura, tá bom? As drogas ilícitas no mundo contemporâneo têm evidenciado a falta de cuidado com a mente. Aí ela declara, né? Sendo assim, as diversas cargas emocionais familiares não tratadas irão desencadear um desequilíbrio emocional que será preenchido pelas drogas. Dessa forma, as pessoas tendem a extrapolar em seu uso, colocando a própria vida em risco. Então, você faz 3 períodos, né, Anari? Você declara, sustenta e depois você amplia. Aí, o que você faz? Você discorre sobre o problema social das drogas. As drogas ilícitas no mundo contemporâneo têm evidenciado a falta de cuidado com a mente. Então, você traz logo na sua declaração a relação das drogas ilícitas com o mundo contemporâneo. Sendo assim, as diversas cargas emocionais familiares não tratadas irão desencadear um desequilíbrio emocional que será preenchido pelas drogas, ou seja, isso na atualidade. Dessa forma, as pessoas tendem a extrapolar em seu uso, colocando a própria vida em risco. Como que você traria agora, Nari? Você escreveu na folha de redação, deu quantas linhas? Me fala aí. 8? Deram quantas linhas? 10 no caderno. Então vai dar na folha de redação 8,5, mais ou menos. Como que você voltaria... como que você traria agora para a questão do negócio lucrativo? Você pensou? Se não pensou, pensa aí e coloca aqui para a gente. Pode ler, Márcia, você quer ler a sua? E depois a Regi. Professora, que na verdade eu só comecei aqui e não consegui terminar, sei lá, as ideias não fluíram. Não, pode ler, não tem problema nenhum. Tô com vergonha, porque eu não sei se eu atingi os ideais. Gente, está no curso, pelo amor de Deus, tem que ter vergonha não, vamos lá? Vamos lá. As drogas ilícitas no mundo contemporâneo têm gerado problemas em vários âmbitos. Famílias inteiras adoecidas pelo fato de não conseguir resolver situações geradas por usuários dependentes.
usuários dependentes, né? Dependente aqui no caso, faltou uma palavrinha. Que acabam se envolvendo em crimes para sustentar o vício. Só consegui até aqui, professora. Isso, famílias inteiras aí conseguirem, para você poder concordar do plural. É exatamente isso. E aí você vai, você fez dois períodos, né? Até agora? Ou 3? Foi. Isso. Aí agora você declarou, você sustentou, agora você faz mais uma sustentação, ou você já amplia para finalizar o seu parágrafo. Entendi. Tá bom? Certo. Quantas linhas já deram? No caderno deu 6. Isso, então na folha deve dar umas 4,5, então eu sugiro que você faça mais um período de sustentação, falando dessa relação das drogas ilícitas com o mundo, já que você envolveu a família, trazer mais alguma questão, para depois você finalizar esse parágrafo para passar para o próximo tópico. Ok. Tá bom? Tá certo. Regi, pode ler a sua. Ok, Dani, só um instantinho, peraí. Vou começar, tá? Uhum. O tráfico de drogas é um grave problema social. Aí aqui o que fala, declarei, né? Isso. Uhum. Uma das maiores dificuldades enfrentadas no que se refere ao combate ao tráfico de drogas ilícitas é o confuso ordenamento jurídico que não deixa claro a diferença de traficante para um simples usuário. Certo. Acho que sustentei. Aí, Sim. atualmente, diante da expertise dos criminosos, que estão cada vez mais organizados e cientes das fragilidades do CPP, Código de Processo Penal, tornam o combate a essa prática lucrativa um trabalho de enxugar gelo. Você colocou enxugar gelo entre aspas? Não. Deve, porque é um termo do cotidiano, é uma linguagem informal, coloquial, e aí né? a banca exige uma linguagem formal. Então quando usar essas expressõezinhas assim, eu tenho que colocar... Eu sugiro não usar. Mas nem usar, né? Nem usar. Então o que você sugere que eu coloque, por exemplo, nessa prática de enxugar Enxugar gelo? gelo é morosidade, né? Então eu acho que é a questão da morosidade mesmo no tratamento da fiscalização, do trato com o crime, né? Agora, Entendi. você já trouxe tráfico de drogas e o tema fala drogas ilícitas. Eu sugiro que você não traga a palavra tráfico ainda, porque pode parecer que você está tangenciando o tema. Entende o que eu estou falando? Uhum. Porque o tema não traz tráfico. Eu sei que drogas ilícitas, você acaba num certo momento, quando você vai falar do negócio lucrativo, eu acho que você tem que trazer o tráfico lá no segundo tópico. Porque até então, o primeiro tópico, ele vai falar de um problema social. Aí ele fala drogas ilícitas no mundo contemporâneo. Isso vai trazer um tráfico. Não, então eu tinha que ter colocado, né, que as drogas ilícitas é um grave problema social. Aí Porque lá embaixo, o tráfico, ele vai vir no segundo tópico, que é o negócio lucrativo, é um tráfico, né? Vira um tráfico. Porque quando você já traz o tráfico no seu primeiro tópico, você é como se você tivesse passado por cima da questão do problema social inicialmente, entendeu? Entendi. É como se fosse isso. Mas eu entendi a sua lógica. Você vai chegar no tráfico quando for falar sobre o negócio lucrativo. Saquei, sim, entendi. Aqui é exatamente. Verdade. A Nari colocou aí, ó, dentro desse contexto, há a luta contra esse problema social por ser um negócio altamente lucrativo, exatamente. Você está falando do seu, né, Ana? Isso. Entendi. Uhum. É exatamente isso. Mas antes disso, eu estou lendo da Anari, mas falando do seu. Antes de você falar do tráfico, traz primeiro a questão de ser um problema social. Porque antes de virar um negócio lucrativo, ele é um problema que atinge a sociedade no sentido de que quem paga por essa droga como se fosse assim, quem usa muitas vezes não pode pagar. Ou quem vende, quem está vendendo, muitas vezes não usa, porque não pode pagar. Então, na verdade, existe uma questão social aí, né? Uma questão financeira aí. Quem está vendendo, muitas vezes nem usa, porque não pode nem pagar, só está vendendo por uma questão social. Então, existe um problema social antes
da perspectiva do lucro, entende? Depois disso, vira uma empresa. Exatamente. Você entendeu, Regi? Entendi, sim. Entendi, Beleza. sim. Ali, por exemplo, eu poderia também ter citado como um problema social, é que agora Isso. como um Por problema exemplo, social, por essa sua exemplo, primeira declaração pode ser a sua última. é só inverter no caso, né? Isso, pronto. Exatamente, é só inverter. Exatamente. Isso. Poderia também ter incluído a questão de ser um problema social, porque não deixa também de ser um problema de saúde, né? Já que as drogas ilícitas causam dependência. Problema de saúde, dependência, exatamente, destruição de famílias, questões emocionais, exatamente. Mas aí, quando você chegar no seu tópico 2, toda essa sua questão que você trouxe da investigação, essa perspectiva que você trouxe aí de conhecimento, né? Essa sua bagagem de conhecimento, esse seu repertório. Quando você traz isso para o tópico 2, nossa, isso traz um repertório muito grande. Você trouxe uma sigla aí que eu nem conhecia. Fala ela de novo. É o CPP, é o Código de Processo Penal. Isso, é porque, exatamente. Como eu estava estudando para as carreiras policiais, então aí... Exatamente. Essas coisinhas a gente... Exatamente. Aí você pega esse seu repertório e traz para cá, para esse tópico, para esse segundo tópico. Entendi, Ótimo. Dani, obrigada. Eu vou apresentar para vocês o que eu tinha feito aqui, ó, para vocês entenderem a lógica. Talvez esse meu tenha ficado com 12 linhas igual da Nara. Dani. Oi, pode falar. Posso ler o meu antes de você ler o seu? Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou ler o seu, vou ver que tá top, vou acabar mudando algumas coisinhas. Pode, claro, fica à vontade. Então tá, eu vou ler, gente. Pode ler. Vou começar. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas no caderno. Então vai dar umas 8,5 na folha. Ó, o problema do uso de drogas ilícitas em meio à sociedade tem aumentado consideravelmente a cada dia. Baseado em pesquisas recentes, vimos que a região onde possui maior índice de usuários é a Centro-Oeste. Sem se preocupar com os riscos, pessoas cada vez mais jovens entram nesse tenebroso vício com a certeza... Entram nesse tenebroso vício com a certeza de que, quando ela quiser, poderá largá-lo. Volta lá no seu segundo parágrafo. Volta lá do início. No período? No começo? No começo. Ah, tá. O problema do uso de drogas ilícitas em meio à sociedade tem aumentado consideravelmente a cada dia. Esse foi o primeiro período. Aí o segundo agora. Baseado em pesquisas recentes, vimos que a região onde possui o maior índice de usuários é a Centro-Oeste. Pronto, olha só. A pesquisa ela foi feita em 2010 e 2011. Então, ela não é recente. Não, verdade. Entendeu? E uma outra questão da pesquisa é que ela foi feita não foi feita com todo mundo. Ela foi um recorte. Ela foi feita com jovens que cumprem medidas, com 1.868 jovens que cumprem medidas socioeducativas. Então, quando vocês forem citar, vocês têm que citar o recorte, porque senão fica parecendo que foi feita com a população direta, entende? Entendi. Eu quis pedir para você voltar, Paty, para explicar isso para vocês. Gente, quando um texto motivador tiver com um recorte de pesquisa e tiver com uma pesquisa que foi feita, sei lá, 2010, 2011, e a gente está 2022, vocês precisam citar o ano. E para vocês não colocarem pesquisas recentes, porque não é mais recente, tá bom? Ótimo. Só isso que eu pedi para a Paty voltar para explicar isso para vocês. Tá bom, obrigada. Então, ótimo. Olha só. Eu só quero mostrar para vocês que eu fiz assim. Eu fiz uma declaração, eu sustentei 2 vezes e eu ampliei, tá? Só para mostrar para quem quiser fazer dessa forma e para quem quiser fazer de outro jeito. Então, como que eu fiz? O Brasil enfrenta inúmeros problemas sociais. Eu peguei problema social e joguei aqui, fiz uma declaração qualquer. As drogas ilícitas, como mercado rentável, é um dos que mais afeta a sociedade na atualidade. É um dos quê? Dos problemas sociais que mais afeta a sociedade na atualidade. Sustentei. Isso porque tem a ver com a destruição da juventude e, principalmente, com a vida de muitas famílias que vêm na facilidade... Aqui tem 2 dados. Na facilidade
da venda de drogas proibidas um meio de mudar de situação financeira sem o caminho da educação. De acordo com a pesquisa apresentada pelo G1, site de notícias do jornal Globo, o Brasil apresentou entre 2010 e 2011 um alto índice de jovens que cumprem medidas socioeducativas e que usam drogas, o que estabelece uma relação próxima com a necessidade de outras pessoas que vendem. Nesse sentido, o mercado de lucro de drogas ilícitas tende a crescer caso não haja uma fiscalização constante e políticas públicas que viabilizem parcerias entre Estado, escola e famílias. Então, o que eu quis fazer aqui? Eu quis fazer aqui uma demonstração de que eu declarei, eu sustentei uma, eu sustentei duas, eu sustentei três com dado. Por que é importante em uma das sustentações a gente apresentar um dado? Para aumentar o nosso repertório, tá bom? Para fazer aquela movimentação de aumentar a nossa nota com um repertório cultural aqui. Eu não sei quantas linhas vão dar aqui na folha, eu suspeito que aqui deu umas 11 linhas na folha de redação. Então, eu tenho que revisar esse texto aqui, que eu fui digitando rápido, mas acho que faltou vírgula aqui em um lugar que eu acabei de ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa primeira sustentação, eu sustentei o fato dos problemas sociais. As drogas ilícitas como mercado rentável é um dos que mais afeta a sociedade na atualidade. Ok. Isso porque tem a ver com a destruição da juventude e principalmente com a vida de muitas famílias que vêm na facilidade da venda de drogas proibidas. Por que eu coloquei proibidas? Sinônimo de ilícitas. Um meio de mudar de situação financeira sem o caminho da educação. Por que eu coloquei sem o caminho da educação? Porque os meninos estão lá agora cumprindo medidas socioeducativas sem poder fazer o caminho da educação. Concordam comigo? De acordo com a pesquisa apresentada pelo G1, site de notícias, aqui eu vou colocar o itálico, mas quando a gente está escrevendo lá, a gente coloca entre aspas, né? Do jornal Globo, o Brasil apresentou entre 2010 e 2011 um alto índice de jovens que cumprem medidas socioeducativas e que usam drogas, o que estabelece uma relação próxima com a necessidade de outras pessoas que vendem. Ou seja, se eu uso, eu preciso comprar. Nesse sentido, o mercado de lucro de drogas ilícitas tende a crescer caso não haja uma fiscalização constante e políticas públicas que viabilizem parcerias entre Estado, escola e famílias. Por que eu quis ampliar aqui, nesse sentido, o mercado de lucro de drogas ilícitas tende a crescer? Porque o próximo tópico vai falar de quê? O próximo tópico vai falar, comente sobre o negócio lucrativo das drogas. Aqui nesse comente sobre o negócio lucrativo das drogas, gente, o que vai entrar aqui nesse tópico? O que vai entrar aqui nesse tópico é basicamente a ideia que a Regiane colocou, que é uma ideia em relação a esse tráfico, né? Que é difícil de conter, porque quem domina o tráfico de drogas? As pessoas que têm muito dinheiro, né? Os super ricos, né? São as pessoas que compram bastante droga e aí colocam as pessoas mais pobres, né? As mais miseráveis para vender. Então fica difícil o dono da droga que deveria que é o que deveria fiscalizar a droga, fiscalizar a própria droga que vende. Então, o negócio lucrativo das drogas, ele tende a crescer porque quem deveria fiscalizar, na verdade, é o dono da droga. Então, esse segundo tópico é o que a Regi colocou, certo? É o que a Regiane estava colocando lá. Adriana Martins, Dani, vou colocar o meu aqui porque está certo. O problema social das drogas ilícitas no mundo contemporâneo tem atingido muitas famílias, onde as famílias estão perdendo parentes para as drogas. Vale salientar também que a criminalidade tem aumentado, a sociedade está à mercê dos bandidos, pois o vício os leva a cometer crimes para poder sustentar o vício. Também tem essa questão da sustentação do vício, né? E aí, beleza. Então, hoje a gente está falando basicamente desse primeiro tópico. O que eu queria que vocês entendessem, eu acho que deu para entender, que é essa relação entre o problema social, as drogas ilícitas e o mundo contemporâneo. Eu acho que ninguém mais vai esquecer de fazer essa relação entre o que o tópico está pedindo. Acho que a gente não esquece mais de fazer isso, né? E aí, o segundo tópico seria o negócio lucrativo das drogas, e o terceiro tópico, as alternativas. A gente vai ver isso na aula gravada. Gente, então, a próxima redação, eu vou pedir para vocês fazerem isso durante a semana, certo? Qual é o tema? Lixo eletrônico, o planeta em perigo.
Então, esse tema de redação, ele também é um tema bem parecido com esse que a gente fez agora. Olha só. Lixo eletrônico, o planeta em perigo. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Primeiro ponto. Lixo eletrônico, a outra face do desenvolvimento. Então, olha só. Eu tenho aqui lixo eletrônico, eu preciso falar dele. 2 pontos. A outra face do desenvolvimento. Então, desenvolvimento tem uma face. Todo mundo fala, nossa, que país desenvolvido, nossa, que país desenvolvido. Mas o lixo eletrônico, então, é a outra face do desenvolvimento, certo? Então, vale 10 pontos. Eu posso falar só sobre lixo eletrônico? Não, eu tenho que falar sobre o lixo eletrônico, articulando ele com uma outra face de desenvolvimento. Difícil, gente? Complexo? O que vocês acham? Coloca aí no chat. Sim, né? Complexo. O tópico 2 é a globalização da rota do tráfico de resíduos eletrônicos e os lucros gerados. Olha só, vale 13 pontos. E o tópico 3, olha lá, formas de mitigar a produção de lixo eletrônico e enfrentar o tráfico. Formas, está no plural. Que perguntinha que vem por trás de formas? Coloquem aí para mim, falem para mim. Lembra que eu falei para vocês sobre o tópico 3? Quais formas de mitigar? Exatamente. Então, percebam que é uma estrutura parecida sempre. Quando eu venho para esse tópico 2, a globalização da rota do tráfico de resíduos eletrônicos e os lucros gerados, gente, esse tópico 2 é muito difícil. Porque eu venho falando é um tráfico, realmente, quando eu falo desses resíduos eletrônicos e os lucros gerados nesses resíduos eletrônicos. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com as empresas que fazem os eletrônicos durarem pouquíssimo tempo para a gente jogar fora e comprar outros. Mas, na verdade, eles se utilizam desses resíduos eletrônicos, entende? Para gerar lucros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Sim? Eu estava vendo um documentário sobre isso, estava lendo sobre isso. Na verdade, os nossos eletrônicos estão sendo feitos para durar pouco tempo, porque, na verdade, existe um tráfego, uma rota de tráficos para utilizar desses resíduos, né? Quando a gente joga fora, né, eles se utilizam desses resíduos. Então, é nesse sentido, tá? Então, é um tema muito atual, de uma atualidade muito alta e que se pouco se lê e se sabe sobre isso. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Coloca aí para mim no chat. Se essa redação caísse hoje na prova, como é que vocês estariam? Em uma palavra, como vocês estariam? Ferrada. Lascadas, ferradas. A Nari assistiu um documentário, né? Ah, indica aí. Mas sem tempo, Anari? Eu também li alguma coisa esses dias, mas eu não tenho o nome, mas eu li. Essa globalização igual a do Fidel. Então, no Globo Repórter, né? Eu acho que se a gente jogar, deixa eu jogar aqui rapidinho. Eu li alguma coisa, tráfico de resíduos eletrônicos. Porque, gente, é importante estar vendo sobre isso. Existe essa questão. Rota do tráfico de resíduos. Olha só. Rota do tráfico de resíduos eletrônicos se amplia no mundo e inclui o Brasil. Olha isso. Vou colocar aqui para vocês darem uma lida, tá bom? Não sei se foi isso aqui que eu li, não, mas eu li alguma coisa esses dias sobre isso. Exatamente. Ó, coloquei o link aí para vocês, tá bom? Então, vai ficar de dever de casa, tá? Para vocês fazerem esse primeiro tópico, igual a gente fez aqui agora, tá bom? Escreverem sobre lixo eletrônico, a outra face do desenvolvimento. O primeiro tópico. Na semana que vem, a gente vai ter aula gravada sobre o tópico 2 e o tópico 3, tá bom?
Na outra semana de aula síncrona, a gente vai ter a gente vai estudar a redação da Quadrix, a de Cristalina, do Pedagogo, e vamos desenvolvê-la, tá bom? A aula toda, vamos escrevendo juntos, tá? E aí, na última aula, vai ser a nossa marcação de tutoria. Combinado, pessoal? Então, nossa atividade para vocês estudarem essa semana é desenvolver ou terminar de desenvolver essa redação passada que a gente começou a fazer sobre. Vocês escolham aí. Sobre. Essa que a gente estava fazendo, meu Deus. Sobre as drogas, ou fazer essa daqui sobre o lixo eletrônico. Mas tentam ver esse documentário, porque eu acho que agrega um pouquinho de repertório cultural para a gente, né? Eu acho que é um tema atual, a gente precisa saber sobre isso, tá bom? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com que a gente, né, possa lidar na prova ou não. De qualquer forma, a gente precisa saber sobre isso. E aí eu vou mandar na semana que vem o link da aula gravada e o material. E na outra semana a gente tem a aula síncrona de novo para a gente desenvolver a redação da Quadrix, tá bom? Tá combinado assim então, gente? Como que foi hoje para vocês? Deu para a gente pelo menos começar a trabalhar essa redação com tópicos, entender como ela funciona, a estrutura dela, escrever um pouquinho, né? Entender essa relação entre os tópicos, dentro do próprio tópico. Coloquem aí, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Isso, nosso próximo encontro é a aula gravada, do tópico 2 e 3. Só que é aula 7, né? Aula 8 não, mas é aula gravada. Ah, não, é aula, eu tô confundindo tudo com essas aulas. É aula 7, depois, não, é aula 8 mesmo, eu acho. Eu tô confusa. Oi. Vai ser aula gravada, né? A próxima. Isso, a próxima é a aula, semana que vem é a aula gravada. Aí vai trabalhar o tópico 2 e 3, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente começou hoje. E na outra semana é aula síncrona. Que é a aula 9, tá certo? Vai ser aula 8 mesmo. A próxima aula é aula 8. Aí a outra é aula 9. E a outra é a tutoria de redação com tópicos, aula 10. Quem é que. Ah, sim, a do aulão, né, Paty? Vou corrigir, sim. Pode ficar tranquila. A do aulão, tô ansiosa e com medo também. Que bom, gente. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Escrevam, estudem, tá bom? E o edital não saiu, né? Não. Todo mundo falou que ia sair dia 15, não saiu. Oh, meu Deus. Dia 15 de que mês, né, Dani? De que mês, né? Essa secretaria tá demais. Tá. Beijo, Dani. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Bom descanso. Aula maravilhosa, professora. Tchau, gente. Quem tá falando? Márcia. Ai, Márcia, obrigada. Um beijo, viu? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Um beijo, gente. Bom descanso. Beijinhos. Até mais. Beijo, Dani. E os médicos? Como é que foi lá? Tá bom? Oi? E os médicos? Ah, vai ser segunda. Essa semana eu tava viajando, né? Aí eu nem. Essa semana não fui eu, foi a outra professora. Mas segunda vai ser Fundamentos da Educação e Didática. Já mandei até o texto para eles lerem. Vai ser bom. Tchau, beijo, tchau. Beijo, querida. Obrigada pela redação. A gente vai estudar ela na outra semana. Eu estava lendo lá, você viu assim, você achou que era igual aquela outra que tinha os textos tudo em relação ao tema? Ou... Não. Eu também, eu falei, não tem nada a ver, aquela outra tinha, né? Essa não teve, não, mas eu acho que não deve ter tido, porque ela está dentro do edital, né? Aí, se tivesse texto, ia ficar muito na cara, né, também. É. Né? Tá bom. Mas é um tema bom, é um tema legal de escrever. Eu não sei, assim, né? Se o pessoal deu conta de escrever, né? Mas, assim, é um tema legal de escrever. Aquela professora que eu te falei que vocês conhecem, ela já... A Jaque.
Ela disse que teve muita gente que não conseguiu entregar, não, porque tinha Foi? específico. Uhum. Ah, tá. Porque gente de específico vai ter dificuldade mesmo. Porque não estuda o currículo, menina. É. Né? Uhum. Então tá bom. Deixa eu terminar de gravar aqui. Tá, tchau. Um beijo, Corina. Vou corrigir as redações e vou mandar para vocês durante a semana, tá bom? Tá.